vai muito adiante. Penso que o problema do Brizola, né, que sem dúvida nenhuma teve uma trajetória democrática a partir de 61 até o golpe de 64, ninguém pode negar isso, não é verdade? Mas a candidatura do Brizola, ela se situa numa faixa em que insiste em ser de esquerda, mas ao mesmo tempo fazendo declarações, como publicou o Jornal do Brasil, de que o Brizola havia dito: o petróleo é nosso, mas a direita também é nossa. Quer dizer, isso retrata bem que ele pretende fazer um leque de forças que vai da direita e da esquerda. E eu acho que dentro desse mingau baiano, não vai caber o bom apetite de quem quer realmente... Quer dizer que a gente pode deduzir que o PCdoB está com Lula, é isso? Confirmei até agora isso, mas eu acho que a candidatura do Lula, dentro desse quadro que está aí, é que tem maior expressão popular. E tudo vai se resumir, primeiro, em que se pudesse chegar, e isso a reunião do PT acaba de declarar hoje pelos jornais, na Folha, que chegaram a essa conclusão de uma coligação de amplas forças. Isso é uma boa notícia. Se chega de fato a criar essa organização, eu acho que ela deve ser não somente uma força, o núcleo dela deve ser de esquerda, deve ser popular, mas é preciso a gente agregar outros setores progressistas da sociedade brasileira. Presidente, deputado, o senhor, por favor, depois eu gostaria de recolocar a pergunta do Rodolfo. Vários telespectadores... E agora eu chego lá, então. Eu chego lá para responder a pergunta. Natália, sucessão. Diga. O deputado Roberto Freire disse há cerca de um mês, quando ele lançou sua candidatura aqui em São Paulo, no Congresso em São Paulo, de que o PCB procurava lançar candidato próprio porque não desejava se transformar em sublegenda do PT. O PCdoB não correria exatamente o mesmo risco com essa estratégia? Não, aí é que está a questão. Não se trata de sublegenda de PT. O que se quer criar é um movimento amplo dessas forças que tivesse comando próprio, que tivesse tempo de televisão próprio e que os partidos não perdessem de nenhuma forma, os partidos coligados, a sua própria fisionomia e defender os seus próprios programas. De modo que não se trata de ser sublegenda do PT, se trata de reunir forças em torno de um candidato que efetivamente será de um partido, porque não pode deixar de ser, não é verdade? Mas esse candidato não seria, nessa coligação, o candidato exclusivo do PT. Ele passaria a ser candidato de um movimento de grande dimensão no país. Agora, respondendo a pergunta, eu acho... Eu vou até formular novamente, porque a essa altura os telespectadores já... exato. O senhor tem uma excelente memória, mas os telespectadores talvez já possam ter esquecido. Agora, eu vou reformular a pergunta da seguinte maneira. Vamos dizer que essa frente se materialize. Muito essa bem, frente isso precisamente. E vamos dizer que ela ganhe a eleição. Nesse caso, quer dizer, o PCdoB integraria um novo bloco político com o poder nas mãos. Qual seria o compromisso do PCdoB, em nome de quem o senhor fala aqui, quer dizer, com os direitos das minorias e com o pluralismo, se o PCdoB chegar ao poder? Precisamente ia chegar nessa questão. E eu acho que nós temos que elaborar uma plataforma política, uma plataforma econômica e uma plataforma de mudanças mais profundas da sociedade brasileira. Não pode ser esse velho programa de água morna que se apresenta por aí sem perspectiva nenhuma. É preciso enfrentar a realidade histórica, objetiva que se coloca diante do nosso povo. Nós não estamos querendo inventar nada de diferente para apresentar na batalha eleitoral. Nós queremos traduzir a realidade do nosso país e as exigências objetivas que faz a sociedade brasileira de mudanças, assim como se fez em 30, e digo, num parâmetro mais alto. Nós temos que elaborar, sem dúvida nenhuma, uma plataforma ampla nesse terreno. E essa plataforma não pode deixar de ser uma plataforma democrática. Essa plataforma tem que responder aos problemas da liberdade, aos problemas dos direitos humanos no Brasil, tem que responder ao problema da defesa de uma economia independente na nossa pátria, tem que defender o avanço da universidade para cumprir o seu papel na nossa terra. Ela tem, afinal, que enfrentar os problemas básicos da sociedade. E entre eles nós temos, sem dúvida nenhuma, esse problema da dívida externa, que todo mundo hoje, os outros candidatos todos procuram. Alguns deles chegam a acenar com a possibilidade de uma negociação em novos termos. Mas, na realidade, não é possível que o Brasil continue a ser
espoliado brutalmente, passe fome. Eu via o presidente Tancredo declarar que a dívida externa não seria paga com a fome do povo, ela está sendo paga com a fome e com o sangue do nosso povo. A moratória, presidente? Esse problema de moratória também é uma questão técnica. Ou por outra, não pagaria a dívida? Eu acho que não se deve pagar dívida, que nós já pagamos. Você sabe que de 1983 a 1987, o Brasil pagou 60 bilhões de juros de uma dívida, então, de 100 milhões. E quando completa esse pagamento, nós devemos muito mais ainda do que devíamos antes. Esse é um saco sem fundo, em que o Brasil, o povo brasileiro, é explorado. Agora, Hugo, só se o senhor detalhando o programa, então, chegamos às minorias. Como é que elas seriam? Agora vamos entrar nela. Então, eu digo que esse programa tem que enfrentar todas essas questões. Perfeito. Que são questões que estão colocadas aí. Perfeito. Não é porque a gente queira brigar com esse ou com aquele, mas nós devemos realizar aquelas tarefas que objetivamente estão colocadas diante de nós. E aí é isso que nós nos propomos. Então, essa plataforma, como disse, tem que ser uma plataforma democrática. Responda a pergunta dele. Tem que ser uma plataforma democrática. Tem que respeitar as liberdades democráticas. Ela tem que defender, dentro desse contexto democrático, um novo regime, uma nova sociedade. Se essa gente mais tarde se levanta e as ameaças de golpe estão presentes, acabou o general Figueiredo aí, o irmão do presidente Figueiredo, a dizer que isso aí, qualquer badernazinha, a gente pode novamente virar a mesa, não é? Se predomina concepções dessa natureza, o povo brasileiro tem que decidir essa questão de outra forma. Eu esperaria que no nível que vive hoje o povo brasileiro, essas questões pudessem ser colocadas dependendo de uma grande mobilização de massa como fator de pressão importante para realmente concretizar a vitória obtida nas urnas. Interrompeu. Professor Amazonas, o senhor acha que a chegada dessa frente de esquerda ao poder, e é uma possibilidade concreta no ano que vem, daria para iniciar uma revolução socialista no Brasil? Poderia deflagrar uma revolução socialista? Não penso, eu não quero me adiantar historicamente em relação àquilo que pudesse vir depois. Tenho a impressão de que esse acontecimento, se nós tornarmos vitorioso, esse acontecimento é uma vitória do povo brasileiro. Do povo brasileiro numa faixa relativamente democrática. Mas seria o momento de avançar rumo ao socialismo? Numa faixa democrática, numa faixa patriótica, não é? É dentro dessa faixa que se realizaria, vamos assim dizer, a concretização dos objetivos projetados. Não posso dizer que daqui nós passamos para o socialismo. O socialismo é uma revolução que teria que ser feita pelas grandes massas do nosso povo. Essa questão de que um grupo de conspiradores faz uma revolução socialista, isso é alguma coisa que não tem nenhum fundamento na história, nem na teoria revolucionária. Eu tenho outra questão para o senhor, uma segunda pergunta. Por favor, Natália. Só uma segunda questão sobre esse tema. O senhor disse que o PCdoB está preparado para várias facetas da revolução, várias facetas para a luta pelo socialismo, como, por exemplo, o voto, como, por exemplo, a luta armada. Eu pergunto ao senhor, hoje o PCdoB está preparado para a luta armada? Meu amigo, eu digo isso porque eu não sei por que caminhos marchará esse imenso país para sair do atraso em que se encontra, das dificuldades que enfrenta, né, dessa degradação crescente da sociedade brasileira. Eu não sei por que caminhos nós passaremos. E esses caminhos são criados por fatores que não dependem só de nós e nem também de determinados grupos, é do conjunto da sociedade. Mas o PCdoB está se preparando para a possibilidade da existência desse caminho? Ou seja, recentemente, o PT expulsou um professor de suas fileiras que teria levado alguns estudantes à Líbia para fazer um curso de guerrilha, um curso de luta armada. E com isso o PT tirou de vez, ou seja, deixou bem claro para a sociedade, para a opinião pública, que o caminho da luta armada não é o caminho do PT. Eu pergunto o seguinte, o PCdoB está preparado? O PCdoB tem militantes que estão se preparando para a luta armada? Essa ideia de que os militantes e o partido devem se preparar para fazer a revolução. E eu insisto, a revolução socialista é alguma coisa que tem que ser feita pelo povo, pelos oprimidos e explorados, por milhões e milhões de pessoas, e não por um grupo, por um partido só. De modo que, se esse partido trata as questões de luta armada, de preparar os seus militantes para uma luta armada, ele cai um pouco numa atividade de seita.
e não numa atividade política maior, mais ampla, de quem situa as questões num ponto de vista científico. Mas, por exemplo, eu levanto uma questão bem concreta, porque acho que a questão das minorias, quer dizer, tratada em abstrato, ela é sempre fácil da gente resolver, né? Quer dizer, não, vamos respeitar os direitos das minorias, uma sociedade plural, etc. Agora, e se as pessoas quiserem se organizar e manifestar pacificamente opiniões contrárias ao governo de que o PCdoB estaria participando? Eu digo isso porque tenho documentos, estudos e trabalhos feitos pela Anistia Internacional que mostram que nos países socialistas, infelizmente, esses direitos não são respeitados. Na Albânia, por exemplo, as pessoas são detidas por expressar pacificamente a sua opinião. Então eu queria saber o seguinte, o seu compromisso, o compromisso do PCdoB, seria de respeitar as pessoas que se manifestassem pacificamente contra as opiniões oficiais? Porque você vê, você já situa em termos de socialismo, e eu acho que isso que nós pretendemos realizar no Brasil não é socialismo. Eu acho que isso aqui nós estamos lutando para conseguir... Sim, mas deputado, para conhecer o pensamento do partido, imaginemos o PCdoB no poder. Imaginemos. General Euclides. Como é que se comportaria em relação às minorias? E mais concretamente, o PCdoB faria eleições, mas o PCdoB renunciaria ao regime de partido único. Então são questões concretas. O que o PCdoB faria? São problemas circunstanciais, nós temos que ver de acordo com a realidade criada em cada momento. Aqui se falou muito, bom, eu insisto nisso, esse movimento democrático e de esquerda que se pretende levar a cabo no Brasil não tem fins socialistas. Não tem fins socialistas. Seria um governo democrático e popular. Nada mais do que isso, um governo democrático e popular. Respeitaria o direito das minorias ou coisa parecida, é evidente. Esse governo tem que ter uma plataforma democrática. Esse governo tem que admitir os adversários, né? Desde que eles não empunhassem, não usassem a violência para derrubar o poder que se havia constituído pela expressão da maioria da população. Senão o regime teria que se defender, o novo governo teria que se defender. Mas eu acho que, como base, nós vivemos uma fase no Brasil em que a questão da liberdade é essencial. É essencial para permitir a ampla organização do povo, é essencial para a conscientização do povo, é essencial para o confronto de ideias. Não se pode fazer isso cerceando o direito de que os outros manifestem suas opiniões. Eu acho que a fase que nós vivemos tem que ser desse tipo. É preciso contestar, é preciso discutir esse direito que muitas vezes nós não temos. Eu, por exemplo, agradeço que a TV Cultura tenha me convidado para participar de um programa dessa natureza. Mas o meu partido sempre foi discriminado, digamos assim, nesse meio de comunicação importante, que é a televisão. Nas últimas eleições, por exemplo, para defender nossas ideias, nós tínhamos 46 segundos por dia. E o partido do Quércia tinha 2.080 segundos por dia. De maneira que, no Brasil, se trata de permitir uma ampla discussão. E eu acho que essa discussão não será ruim à democracia. Não será ruim ao avanço da sociedade. Natália está tentando. Por favor, Hugo. Natália. Apesar dessa profissão de fé democrática e daquilo que se poderia chamar dentro do jargão da esquerda de frentista, o que eu acho bastante louvável por parte do PCdoB, que normalmente foi bastante avesso a esse tipo de coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se além de político o senhor fosse dicionarista, como o senhor definiria a palavra dogmatismo? A palavra? Dogmatismo. Por si mesmo se define, né? Que o dogmatismo é transformar numa espécie de religião, não é? De alguma coisa rígida, não é? Isso é um dogma, aquilo está estabelecido e é aquilo até o fim. Ora, o marxismo para nós não é dogma, é uma ciência, e a ciência nós temos que trabalhar com a própria evolução. O marxismo não é acabado. Marx mesmo dizia, Lenin dizia, que o Marx e Engels não fizeram mais do que assentar as pedras angulares da nova ciência social que surgia. Ela vai sendo construída no futuro, não é verdade? De modo que não pode, dogma é uma coisa má, né? Não se pode partir de posições dogmáticas. E eu devo dizer aqui, com toda franqueza, que o nosso partido também, que tem 67 anos de existência, muitas vezes na sua trajetória teve posições dogmáticas. Porque o partido não nasceu revolucionário, marxista, né?
ou completo. O PCdoB ainda segue a linha da Albânia fielmente? Esse problema de linha da Albânia, por que nós vamos seguir linha da Albânia? A Albânia é um país que tão diferente do Brasil. Imagine você trazer a linha da Albânia para um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de 140 milhões de habitantes. O senhor falou em futuro, eu perguntaria o seguinte, por onde o senhor acha que estão passando as águas do futuro hoje? Quer dizer, no plano político, inclusive no plano político internacional, considerando que a União Soviética e a China estão vendo um momento de retrocesso, e também no Brasil, quer dizer, onde está a modernidade? Por onde estão passando as águas da modernidade? Essas águas da modernidade estão sendo geralmente contidas, não é? Se criam barreiras de areia tremendas para impedir que a água que corre, os riachos que correm para o mar, possam chegar ao seu destino. As barreiras são imensas por toda parte, mas afinal elas vão sendo rompidas, porque aquilo que é ditado pelas próprias condições objetivas acaba se realizando, né? Por onde passam as águas? Eu acho que passa por uma grande organização do povo, por um grande debate mundial, pela denúncia de todas esse capitalismo em decadência, né? Que não se procura ver, porque a imprensa, na mão dos capitalistas, ela procura expressar apenas o lado, digamos assim, fulgurante dessa sociedade, né? Mas esse é muito estreito, ela não apresenta realmente aquilo que existe no mundo, né? Nós vivemos no Brasil, se nós quisermos colocar aqui em termos do nosso país, nós vivemos uma encruzilhada histórica. Pensemos se isso não é realidade. Ou esse país continua marchando pelo caminho que vai e a degradação da sociedade, da nação brasileira, vai se acentuando cada vez mais. Essa degradação está diante dos nossos olhos. Então, quando você sai na rua, não é? E é obrigado a tomar uma série de medidas para não ser assaltado, com uma criminalidade em ascenso, não é verdade? Quando você vê o ensino chegar ao ponto mais baixo a que já chegou depois que se criou a universidade no Brasil, quando você vê 40 milhões de famintos, quando você vê todos esses dados que eu acabei de expressar, você tem um quadro da degradação crescente e acentuada da sociedade brasileira. E eu acho que nós vivemos uma encruzilhada, ou nós temos a coragem cívica de romper com isso tudo, de abrir novos horizontes para o Brasil, novos caminhos, ou nós vamos assistindo por algum tempo essa agonia lenta da sociedade brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta, só rápido aqui. Voltando um pouco, discutindo essa questão do capitalismo, o senhor disse que não se deve pagar dívida externa. Qual seria a posição do senhor, diante dos riscos, ou das pressões, melhor dizendo, que poderiam ser insuportáveis para o país caso não se pagasse essa dívida externa? O que é que o país deveria fazer? Você imagina, eu podia responder o seguinte, né? O escravo queria ser liberto, mas o senhor de escravo cria tais condições que não permite a liberdade do escravo. Por isso ele deixaria de lutar contra a escravidão. Eu acho que a economia brasileira está de tal maneira indexada com a economia dos Estados Unidos, a economia imperialista, está de tal modo subordinado, dependente a política dos Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos, que trariam problemas para o Brasil. Mas esses problemas seriam passageiros se nós operássemos de uma maneira de buscar alternativas também no plano mundial. Eu sei que a exportação brasileira hoje atinge 29 bilhões de dólares, porque o mercado internacional controlado pelos grandes monopólios norte-americanos estão interessados a fim de buscar os dólares para que a gente os entregue em detrimento dos interesses da sociedade brasileira. Eu sei de tudo isso e sei que qualquer medida mais enérgica, eles tomariam medidas drásticas nesse terreno. Mas eu penso que é possível a gente buscar outras alternativas. A própria necessidade de se criar um pool dos devedores, que abarcasse a todos os devedores no mundo, seria também uma forma de fazer uma pressão mais enérgica nesse terreno. Eu acho que o mundo necessita de alimentos e que o Brasil pode propiciar esses alimentos. Nós não somos Albânia, nós não somos Cuba, países que têm muitas dificuldades para enfrentar uma economia sofrendo uma pressão exterior. O Brasil é um vasto país que possui de tudo, uma imensa riqueza. Nós devíamos procurar formas hábeis. Nós devíamos não tomar umas atitudes, digamos assim, puras e simples, emocionais, para decidir questões dessa natureza. Mas nós devíamos ser firme na decisão de que esse país precisa ser independente, desse país precisa, o trabalho do seu povo precisa reverter em benefício do seu povo.
não é, do bem-estar da população brasileira. E nisso nós devemos ser intransigentes. Essa é a questão que eu encaro. Nós encerramos aqui o programa Roda Viva com o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, João Amazonas. Nossos agradecimentos ao nosso entrevistado, que pôde se expressar com toda a liberdade, será de testemunhar isso durante praticamente 1h30. Nossos agradecimentos aos entrevistadores, aos telespectadores que nos ligaram. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, entrevistando o ex-governador e candidato a presidente da República pelo PDT, Leonel Brizola. Boa noite.